Você está prestes a ouvir algo que talvez ninguém tenha te dito hoje, mas precisa ser dito, porque mesmo sem perceber, algo já começou a mudar na sua vida. Você não viu isso acontecendo, mas Deus mandou um anjo, um mensageiro do céu, para restaurar tudo aquilo que parecia estar perdido. Tudo aquilo que você achou que nunca mais voltaria. Tudo que foi destruído, abandonado, tirado das suas mãos. Está no processo de ser devolvido, em dobro. Mas antes de entendermos essa verdade celestial, pare por um instante, respire, feche os olhos, se puder. Agora imagine as perdas que mais te machucaram, pessoas que foram embora, portas que se fecharam, oportunidades que escaparam entre os dedos, tempo desperdiçado, sonhos que você teve que enterrar. Você consegue lembrar? Então entenda, nada disso passou despercebido no céu. O mundo talvez tenha ignorado sua dor, mas Deus não. E enquanto você chorava em silêncio, enquanto você tentava parecer forte, enquanto ninguém notava o peso que você carregava por dentro, o céu estava em movimento. Um anjo foi designado, enviado para a sua vida, e a missão dele é clara: restaurar tudo o que o inimigo tentou roubar de você. Mas por que Deus faria isso agora? Porque chegou o tempo da virada, chegou o tempo da restituição, e se você está vendo este vídeo agora, não é por acaso. Você foi conduzido por mãos invisíveis a essa mensagem, porque ela é um sinal. Deus quer que você saiba que a guerra não terminou, que seus sonhos não morreram e que o fim da história ainda não foi escrito. Na verdade, um novo capítulo acaba de começar, e esse capítulo se chama Restauração Divina. Muita gente não vai acreditar no que vai acontecer contigo nos próximos dias. Vão achar que é sorte, coincidência ou que você deu a volta por cima. Mas nós sabemos. Foi o céu que agiu. Foi o anjo que chegou. Foi a ordem divina que desceu para mudar o curso da sua história. E não se trata só de recuperar o que você perdeu. Trata-se de viver algo que você jamais imaginou. A Bíblia está cheia de histórias como a sua. José foi traído e jogado num buraco, mas Deus usou aquela dor para exaltá-lo diante de reis. Jó perdeu tudo: família, bens, saúde, mas o Senhor o restaurou em dobro. Ezequiel viu um vale de ossos secos, mas Deus soprou vida onde parecia haver morte. E agora é a sua vez. Você pode não ver ainda, mas o céu já está se movendo por você. Você pode não ouvir, mas o som das asas dos anjos já ecoa no mundo espiritual. Você pode não sentir, mas a atmosfera ao seu redor está sendo transformada, porque a ordem já foi dada. Restaura tudo o que ele perdeu, devolve, multiplica, cura, restaura. Mas para viver isso, você precisa dar o primeiro passo. E esse passo é crer. Crer que Deus ainda faz milagres. Crer que Ele ainda envia anjos. Crer que mesmo depois de tanta dor, é possível viver algo novo, algo melhor. Se você sentiu que essa mensagem foi para você, escreva agora aqui nos comentários: eu creio que o anjo já foi enviado para restaurar tudo o que perdi. Sim, escreva com fé. Pode parecer um simples comentário, mas aos olhos do céu é uma declaração de fé que ativa o mover de Deus. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora. Não para crescer o número de inscritos, mas para que a palavra certa continue te encontrando na hora exata. Clique em inscrever-se e ative o sininho, porque o céu ainda tem muito a falar com você. E aqui, a voz de Deus chega até você de forma simples, direta e com poder. Agora, respire mais uma vez, porque o que eu vou te contar agora talvez explique o porquê de tantas batalhas que você enfrentou. Às vezes, o inimigo detecta que Deus está preparando uma virada na vida de alguém. E é nesse momento que ele tenta roubar tudo. Ele causa confusão para destruir relacionamentos. Ele semeia medo para paralisar sonhos. Ele abre feridas para gerar ressentimento. Ele espalha cansaço para te impedir de continuar lutando.
Mas o inimigo subestimou uma coisa: você ainda está de pé. Mesmo quebrado, mesmo cansado, mesmo com lágrimas nos olhos, você continuou. E foi essa perseverança que chamou a atenção do céu. Deus te viu, Deus te escutou, Deus se moveu. E agora Ele está dizendo: a minha resposta está a caminho. Talvez você esteja se perguntando: mas como a restauração vai acontecer? Como Deus vai me devolver tudo isso? A resposta é: do jeito dele. E os caminhos dele são sempre surpreendentes. Às vezes, ele restaura um relacionamento que parecia irreparável. Outras vezes, ele abre uma porta completamente nova. Em certos momentos, ele não devolve exatamente o que foi perdido, mas entrega algo muito maior, algo que você nem sabia que precisava. E é por isso que o anjo foi enviado. Na Bíblia, os anjos não são apenas figuras simbólicas, eles são enviados com missões específicas. Um anjo fechou a boca dos leões para proteger Daniel. Um anjo apareceu a Maria para anunciar que o impossível aconteceria. Um anjo libertou Pedro da prisão enquanto a igreja orava por ele. E agora, há um anjo designado para você. Sim, para você. Um anjo com uma missão de restauração, de cura, de restituição. Você não vê com os olhos, mas sente com o espírito. Você não ouve com os ouvidos, mas percebe no coração. Aquela esperança que está nascendo de novo dentro de você. Essa sensação de que algo está prestes a mudar. Esse arrepio que você sentiu enquanto ouvia essa mensagem. Não é coincidência. É sinal. É Deus confirmando que Ele ouviu cada oração, até aquelas feitas em silêncio. Você não precisa entender tudo agora, não precisa saber como Ele vai fazer, só precisa acreditar que Ele vai fazer, porque o céu já começou. Talvez a restauração que você precisa seja em sua saúde, suas finanças, sua família, ou até dentro do seu próprio coração. E por mais que o mundo diga que já era tarde demais, o céu está dizendo: ainda dá tempo, ainda é possível, ainda vou fazer. Mas existe uma condição, algo que ativa esse mover espiritual na sua vida. Você precisa liberar o que está te prendendo. Isso pode ser mágoa, pode ser medo, pode ser a ideia de que nunca mais vai dar certo. Solte, entregue, deixe ir. Porque enquanto você segura o passado, Deus não consegue colocar o novo nas suas mãos. Por isso, declare agora: eu libero o passado e recebo a restauração de Deus. Sim, fale em voz alta se puder, porque há poder em declarar com fé aquilo que o céu já decretou. A sua virada não começa quando as coisas mudam por fora. Ela começa quando o seu coração muda por dentro. E o que está acontecendo agora, enquanto você ouve essa mensagem, é exatamente isso, um milagre silencioso de transformação interior. Você está começando a enxergar com os olhos da fé. Você está permitindo que a esperança tome o lugar do medo. Você está, finalmente, pronto para viver aquilo que o céu preparou. Você já percebeu que, quando o mundo desiste de alguém, Deus começa a agir? Essa é uma das verdades mais poderosas das Escrituras. Deus não age com base no que os homens dizem. Ele age com base no que Ele mesmo prometeu. E há promessas que foram feitas antes mesmo de você nascer. Promessas que estão registradas em seu nome no céu. A Bíblia está cheia de pessoas que foram consideradas casos perdidos. Mas para cada uma delas, Deus tinha uma resposta. E Ele tem uma resposta para você também. Vamos juntos lembrar o que diz o profeta Joel, capítulo 2, verso 25. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Joel 2:25. Essa promessa não é apenas uma poesia bonita, ela é um decreto eterno. Quando Deus diz, vou restituir os anos perdidos, Ele está dizendo que nada foi em vão. Os anos que você chorou, os dias em que ninguém te entendeu, as noites em que o medo te visitou, as oportunidades que escaparam, as portas que se fecharam, as perdas que pareciam irreversíveis.
Tudo isso está incluído na promessa de restituição. É por isso que essa mensagem não é apenas emocional. Ela é espiritual e profética. Ela te alcança no espírito porque foi gerada no céu. E você não está ouvindo isso por acaso. Talvez você esteja enfrentando um cenário impossível, mas Deus sempre começa com os impossíveis. Você lembra de Abraão? Deus prometeu que ele seria pai de muitas nações, mas ele já estava velho e sua esposa estéril. Humanamente não havia chance, mas Deus não precisa de chances. Ele precisa apenas de fé. E Abraão creu, mesmo sem saber como. Mesmo quando parecia tarde demais, mesmo sem ver os sinais, ele creu. E por isso a promessa se cumpriu. Deus não mudou. O mesmo Deus de Abraão está hoje dizendo: eu também tenho uma promessa para você. E ele vai cumprir. Outro exemplo poderoso está em Jeremias 30:17. Eu trarei cura para você e curarei suas feridas, diz o Senhor. Quantas feridas você tentou esconder? Quantas dores você aprendeu a conviver? Quantas cicatrizes você carregou sozinho? Deus viu todas, e a promessa dele não é apenas te aliviar, é te curar por completo. Você pode estar em uma batalha emocional, mental ou física, mas Deus promete que vai agir na raiz. Não será um curativo superficial, será uma cura verdadeira que restaura, que fortalece e que te devolve a alegria de viver. E talvez agora você se pergunte: mas por que Deus permitiria tanta dor? Essa pergunta é humana, e Deus entende quando fazemos. Mas há algo que você precisa entender com os olhos da fé. Toda dor carregada com fé gera um testemunho poderoso. Deus nunca desperdiça uma lágrima. Ele transforma choro em força, dor em sabedoria, feridas em autoridade espiritual. Talvez você não entenda hoje, mas em breve olhará para trás e dirá: agora eu vejo. Foi necessário passar por aquilo para viver isso. A sua dor será uma ponte, e Deus vai usar a sua história para levantar outros. Lembra de José, traído pelos irmãos, vendidos como escravo, injustamente preso, esquecido por quem prometeu ajudá-lo. Mas no tempo de Deus, José foi colocado como governador do Egito. E quando reencontrou os irmãos, disse algo que precisa entrar no seu espírito hoje. O que vocês intentaram para o mal, Deus transformou em bem. Gênesis 50:20. É isso que Deus está fazendo com a sua história. Transformando o mal em bem, o abandono em testemunho, o desprezo em unção, a lágrima em autoridade. Nada foi em vão. E agora os céus estão se abrindo para liberar aquilo que estava retido. A guerra que você enfrentou não foi só na terra, foi espiritual. Mas agora há uma liberação nos céus, um mover de restauração. E você faz parte disso. Mas atenção, a restauração começa por dentro. Antes de Deus mudar seu cenário, Ele muda você. Porque uma mente restaurada, uma fé renovada e um espírito fortalecido são a base para sustentar tudo aquilo que Deus vai te entregar. É por isso que você tem sentido um novo ânimo surgindo. Uma força que não vem de você. Uma certeza que não pode ser explicada. Isso se chama fé ativada, e a fé ativada libera o impossível. Agora, aqui vai algo que poucos falam. A restauração exige uma decisão. Sim, você precisa decidir deixar o passado no passado. Decidir parar de se comparar com quem te feriu. Decidir perdoar o que ainda te prende. Decidir confiar mesmo sem entender, porque a decisão ativa o destino. Hoje é o dia dessa decisão. O anjo que te guarda já está em missão, e tudo o que você precisa fazer é responder com fé. A fé sem ação é como uma semente que nunca sai do envelope. Ela pode até ter potencial, mas não dá fruto. Agora que você já entendeu que Deus prometeu te restaurar, agora que seu coração foi reavivado pelas Escrituras, é hora de dar um passo de fé prático. Porque toda promessa exige posicionamento. Veja, quando Deus falou com Moisés, a promessa era libertar o povo.
Mas Moisés teve que ir até o faraó. Quando Deus prometeu derrubar as muralhas de Jericó, Josué teve que dar voltas ao redor da cidade. Quando Jesus disse ao paralítico, levanta-te, ele teve que se levantar antes de ser curado. Ou seja, o milagre vem de Deus, mas o movimento começa em você. Então agora, vamos aplicar. 1. Identifique a área da sua vida que precisa de restauração. Pode ser um relacionamento destruído, uma finança quebrada, sua saúde emocional ou até sua autoestima. Seja honesto. Escreva. Deus não cura aquilo que fingimos que não está ferido. 2. Ore declarando a promessa de Deus sobre essa área. Não ore apenas pedindo, ore profetizando. Use os versículos que aprendemos. Joel 2:25. Restituirei os anos que foram consumidos. Jeremias 30:17. Curarei as tuas feridas. Salmos 51:12. Restaura em mim a alegria da salvação. Isaías 61:7. Em lugar da vergonha tereis dupla honra. Zacarias 9:12. Hoje vos restituo em dobro. Essas palavras têm autoridade espiritual. Declare-as todos os dias, não para convencer a Deus, mas para convencer a si mesmo de que a promessa é real. 3. Haja como se já tivesse recebido. Se sua restauração for emocional, comece a se levantar da cama com outra postura. Se for financeira, organize suas contas com fé e sabedoria. Se for relacional, dê o primeiro passo para perdoar ou se reconciliar. Não espere tudo mudar para mudar. Mude agora e o resto virá. 4. Crie um ambiente de fé na sua casa. Deixe a Bíblia aberta. Coloque louvores com frequência. Evite ambientes pesados, críticas constantes e negatividade. Deus habita em ambientes de fé. Você precisa transformar sua casa em um altar. 5. Testemunhe, mesmo que seja o começo. Compartilhe com alguém. Deus está me restaurando. Fale como um profeta da sua própria história. A palavra tem poder. E quanto mais você fala vida, mais vida você atrai. Agora, quero te contar algumas histórias reais para que você veja como isso funciona na prática. Ana, de Porto Alegre. Após perder o emprego na pandemia, entrou em depressão, mas ouviu essa mesma palavra sobre Joel 2:25. Decidiu levantar da cama todos os dias, mesmo sem vontade. Passou a escrever em um caderno: Deus vai restituir. 2 meses depois, foi chamada para um novo trabalho, melhor do que o anterior. Carlos, de Belo Horizonte, separado da esposa há 3 anos, achava que nunca mais teria paz. Um dia, decidiu enviar uma mensagem dizendo apenas: me perdoa por tudo. Estou orando para Deus restaurar o que foi quebrado. Ela respondeu dias depois. Hoje, estão juntos novamente e frequentam a igreja em família. Rosa, de São Paulo, tinha vergonha de sua situação financeira e evitava até sair de casa. Mas ao ouvir que Deus podia restituir em dobro, ela decidiu fazer uma faxina no coração e na casa. Retomou pequenos trabalhos como costureira. Hoje, tem sua clientela fixa e é conhecida como a mulher que recomeçou do zero, com Deus. Essas histórias são reais, mas mais do que isso, elas podem se repetir na sua vida. Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por Ana, Carlos e Rosa, Ele pode fazer por você. Mas é necessário dar o primeiro passo, e esse passo começa agora. Antes de seguirmos para o bloco final, quero fazer um convite. Comente aqui abaixo: eu tomo posse da minha restauração. Declare isso em público. Escrevendo nos comentários, você ativa 2 coisas. 1. Você demonstra fé, e a fé escrita tem poder. 2. Você inspira outras pessoas que também precisam restaurar algo. E se ainda não é inscrito aqui no canal, te convido com carinho a fazer isso agora. Aqui, todos os dias, trazemos mensagens que fortalecem sua fé, renovam sua mente e alimentam sua alma. Ative o sininho para que você receba cada nova mensagem dos céus diretamente no seu coração. Deixe que Deus fale contigo todos os dias. Chegamos até aqui juntos. Você ouviu, sentiu e talvez até chorou.
Mas, acima de tudo, você recebeu. Recebeu uma promessa, recebeu direção. E agora está recebendo um despertar. Deus não te trouxe até aqui por acaso. Cada palavra, cada versículo, cada testemunho foi uma semente plantada no seu espírito. E agora é hora de decidir. Você vai deixar essa semente morrer ou vai cultivá-la? A restauração de Deus não é um sonho distante. Ela é um processo real, profundo e disponível para você hoje. Mas como toda promessa, ela exige fé, atitude e perseverança. A Bíblia não diz, se tudo der certo, então você confiará. Ela diz, confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele endireitará os teus caminhos. Provérbios 3, 5, 6. Você precisa crer antes de ver. Precisa agir mesmo sem sentir. E precisa declarar o milagre antes dele acontecer. Porque o reino de Deus não funciona como o mundo. Aqui primeiro você crê, depois você recebe. Veja bem, o anjo apareceu a Maria com uma mensagem impossível. Você dará a luz ao Salvador do mundo. Ela não duvidou. Ela apenas disse, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Esse é o tipo de fé que ativa o céu. Uma fé que diz, Deus, eu não entendo, eu não vejo, mas eu confio. E é com essa confiança que eu quero encerrar este momento com você. Agora é sua vez de falar com o céu. Ore comigo, com sinceridade e entrega. Senhor meu Deus, eu ouvi tua voz nesta mensagem, senti o teu toque em cada palavra. E agora eu me coloco diante de ti com o coração aberto. Tu sabes o que me dói, tu sabes o que perdi. Mas hoje eu te digo, restaura a minha vida. Toma minhas dores, minhas frustrações, minhas quedas, cura as feridas que ninguém vê, toca no mais profundo da minha alma e traz de volta tudo aquilo que pensei ter perdido para sempre. Senhor, eu creio em Joel 2:25. Eu creio que tu podes restituir os anos consumidos. Eu creio que nenhuma lágrima foi em vão e que o teu plano é maior do que tudo o que vivi até agora. Declaro com fé. Eu não sou mais escravo da dor. Sou filho da promessa. Eu não andarei mais em vergonha, mas em dupla honra. Eu não caminharei mais com medo, mas com propósito. Senhor, que a tua paz governe minha mente, que a tua voz guie meus passos e que o teu amor me envolva todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Você acabou de fazer algo poderoso. Talvez você não tenha percebido, mas o céu se move quando um coração se entrega. Agora, um último pedido. Compartilhe nos comentários. Deus já está restaurando minha vida. Escreva isso como uma profecia pessoal. É um ato de fé, uma semente plantada. E quem planta em fé, colhe milagres. Se você ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever agora. Não é só sobre vídeos, é sobre caminhar junto. Aqui você terá mensagens que te levantam, te guiam e te fortalecem. Ative o sininho para que cada palavra de Deus chegue ao seu coração no tempo certo. Compartilhe esse vídeo com alguém. Talvez Deus queira usar você como canal de restauração na vida de outro. Se essa mensagem tocou sua alma, não aguarde. Envie para um amigo, um familiar, alguém que precisa ouvir. E lembre-se sempre disso. O que você viveu não é o fim da sua história. É apenas o capítulo que prepara o milagre. Deus ainda está escrevendo. E os próximos capítulos serão de vitória, cura e renovo. Porque o céu está em movimento. E você faz parte desse plano.